4h23, hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Aliás, teve um determinado tempo que só se falava de prevenção ou de preocupação com a doença no Dia Mundial e no Carnaval, quando se colocava na pauta a história do uso do preservativo comercial, na televisão, no rádio, em tudo que é lugar. O uso do preservativo só era lembrado no Dia Mundial, hoje, 1º de dezembro, ou durante o Carnaval. E ao longo desse período, dessas décadas de luta contra a doença, de pesquisas e tudo mais, nós ficamos desde o começo, que era o não conhecimento do que estava colocado à mesa e de que maneira reagir àquela doença, com os dias de hoje, em que as pessoas já falam, os cientistas falam na aproximação cada vez maior para uma medicação, para uma vacina que ofereça a solução para isso que foi pauta durante décadas e que lá atrás foi levianamente classificado de peste gay. Nós estamos com o Alexandre Nami Barbosa, que é chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, para conversar conosco. Tudo bem, Alexandre? Como vai? Boa tarde a todo mundo que está sintonizado na Rádio Bandeirantes. Prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Entre o começo, o desconhecimento e aquele diagnóstico de morte certa, onde o tratamento se dava apenas com o AZT, que foi uma das primeiras drogas que surgiram, a proximidade da busca de um medicamento definitivo, ou de uma vacina ou algo do tipo, a maior conquista nesse período todo foi a oferta de qualidade de vida para quem vivia com HIV e AIDS? A gente pode dividir a história da epidemia mundial do HIV/AIDS em 3 grandes fases. A primeira fase, que foi desde do relato dos primeiros casos, que aconteceu em junho de 1981, eram 5 jovens da Califórnia que foram descritos numa revista chamada Morbid Mortality Weekly Report, do CDC, e durante 81 até 94, 95, realmente o tratamento que existia não conseguia modificar a expectativa de vida dos pacientes. Então, eram medicações muito pouco eficazes e muito tóxicas, como você citou, o AZT. Nós temos filmes que mostram isso na época, né? Tanto o filme do Cazuza quanto do Freddie Mercury mostram ali uma tentativa de tratamento, mas que o paciente não conseguia, na verdade, atingir uma mudança na expectativa de vida. Foi a partir, principalmente, de 94, 95, que ficou disponível o popular coquetel. O coquetel é uma associação de medicações que dá ao paciente uma condição de atingir uma coisa que nós chamamos carga viral indetectável. Com essa carga viral indetectável, hoje em dia, a imensa maioria dos pacientes consegue atingir esse objetivo de terapia, e isso faz com que eles tenham a mesma expectativa de vida, eles vão viver o mesmo tanto em anos que uma pessoa que não tenha HIV. Isso com uma excelente qualidade de vida, porque no começo do coquetel eram muitos comprimidos, chegava a 20, 25 comprimidos, e além disso tinham muitos efeitos colaterais. Isso nos idos do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, o tratamento padrão são 2 comprimidos por dia, extremamente amigáveis, com pouquíssimos eventos adversos, e além do paciente, da pessoa vivendo com HIV, ter a mesma expectativa de vida que uma pessoa sem infecção pelo HIV, também esse indivíduo que obtém carga viral indetectável, ele não transmite o vírus. Então, além da qualidade e expectativa de vida, o tratamento também promove a interrupção da transmissão, ou seja, o tratamento também é prevenção. Alexandre, boa tarde. Esse esforço extraordinário que assistimos nos últimos meses em busca da vacina para a Covid, e quando a gente fala em esforço extraordinário, não só a mobilização de cientistas, mas também recursos, né? Muito dinheiro foi colocado para a obtenção dessas vacinas, inclusive muito dinheiro público, nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia. Mas
a gente pode esperar efeitos colaterais positivos, ou seja, esse esforço, essa concentração de cientistas em busca de vacina. Isso, de alguma maneira, pode levar ao desenvolvimento de vacinas contra outros vírus, por exemplo, contra o HIV? Na verdade, em relação ao HIV, o raciocínio é um pouco ao contrário. Nunca se investiu tanto em uma vacina como foi com a vacina do HIV. São 40 anos, como eu disse, os primeiros casos de HIV foram descritos lá em 1981. E milhões, talvez bilhões de dólares já foram investidos numa vacina contra o HIV. E muito dessa tecnologia que nós utilizamos na pesquisa de vacinas HIV foi utilizada também para que nós tivéssemos em tempo recorde as vacinas para a Covid. A diferença não foi investimento, não foi pesquisa, a diferença é em relação aos vírus. O HIV é um vírus extremamente mutagênico. Ele muda toda hora o seu código genético dentro do mesmo hospedeiro. Cada pessoa tem quase como se fosse uma subespécie de HIV diferente de outra pessoa, e isso faz com que nós não consigamos encontrar um alvo único para fazer com que a vacina vá lá e faça os anticorpos neutralizantes ou respostas com o sistema celular. Ou seja, nós temos uma dificuldade intrínseca para fazer vacinas para o HIV por conta da sua alta mutagênese, assim como também aconteceu com o vírus da hepatite C. Já com o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid, é um vírus mais conservado. Ainda que a gente tenha as variantes de atenção, as mutações, isso não tem nem comparação com o que é em relação às mutações do HIV. Então, na verdade, toda a pesquisa de base que foi feita para a vacina de HIV, mesmo que a gente não tenha um produto hoje, uma vacina de HIV com alta efetividade, serviu de pano de fundo para a gente avançar rapidamente para as vacinas Covid. Essa é uma das explicações por que a gente conseguiu, em tempo recorde, vacinas contra a Covid realmente eficazes. Ou seja, aquela pesquisa iniciada nos anos 80 teve frutos agora, frutos indiscutíveis, né, para a produção dessas vacinas de hoje contra o coronavírus. Mas vocês mencionaram aí a muita ignorância, né, que estava presente não apenas nas conversas de rua, mas inclusive no noticiário com relação a HIV e AIDS, ou seja, a decorrência do vírus, preconceitos, etc. E nós tivemos nos últimos 40 anos muita informação, as pessoas ficaram mais bem informadas, os medicamentos muito mais eficazes, como o senhor explicou há pouco. Mesmo assim, há lugares, principalmente na África, né, onde ainda há índices de mortalidade muito alto. Ainda é por falta de informação, esses medicamentos não chegam lá na quantidade necessária, não há uma distribuição equânime pelo mundo. Qual é o problema que ainda temos em algumas regiões? Muitas mortes provocadas pelo HIV. Esse é um ponto muito delicado, né? Nós temos no mundo, a cada ano, entre 900 mil a 1 milhão de óbitos, 1 milhão de mortes por ano por conta de decorrência da infecção pelo HIV. A maioria, o grande bolsão realmente onde acontecem os óbitos é na África, abaixo do deserto do Saara. Não por conta, hoje em dia, de falta de medicação, mas é uma situação de falta de acesso. São pessoas muito pobres que vivem em lugarejos bastante longínquos, que não têm, às vezes, facilidade de transporte ou muitas vezes abandonam o tratamento porque não têm condição de irem nas consultas. Já existiu uma falta de fornecimento de medicação há cerca de 10, 15 anos atrás, mas hoje em dia organismos como a UNAIDS, que é o braço da Organização Mundial, da Organização das Nações Unidas, que trata do HIV, ou Médicos Sem Fronteiras, ou várias outras instituições não governamentais, eles fornecem essa medicação. Mas o acesso dessas pessoas a serviços de saúde que é muito dificultado. Isso em alguns lugares do Brasil a gente vê também. Apesar do Brasil sempre ter sido um modelo na questão do enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS, muitas vezes a pessoa que mora na periferia de uma grande cidade ou mora num distrito longe do centro de saúde de um município,
acaba não conseguindo ir fazer as consultas ou pegar as medicações. Essa é uma das principais causas do aumento do grande número de óbitos que a gente verifica. Fora uma outra questão importantíssima, que é a falta de diagnóstico. Nós estimamos, por exemplo, só no Brasil, que haja algo em torno entre 150 a 200 mil pessoas que têm HIV, mas não sabem disso, não fizeram o teste. O total de pessoas vivendo com HIV no Brasil, a gente estima algo em torno de 1 milhão. E dentro desse 1 milhão, entre 150 a 200 mil pessoas ainda não fizeram o teste, não sabem disso. Por isso a necessidade de que cada vez mais as pessoas procurem saber o seu status sorológico, se teve alguma vez na vida relação sexual sem preservativo, é importantíssimo fazer a sorologia contra o HIV. Doutor Alexandre, eu conhecia as crianças que viviam na Casa Vida, lá do Padre Júlio Lancelotti, e todas elas eram HIV positivo, eles eram filhos da AIDS, né? Eles todos receberam essa transmissão aí a partir da mãe, né? Isso, como o senhor disse, já com a evolução passou a ser evitável, né? E na época, essas crianças tinham toda uma rotina de tomar inúmeros medicamentos, vários deles, o senhor disse que eram vários, chegaram a mais de 20, né? E hoje são 2. E também idas ao Hospital Emílio Ribas, concessões que eles passavam por lá, tal, mas eles viviam felizes, e aquela casa, a casa do Padre Júlio sempre foi acolhedora e dava às crianças sempre deu às crianças essa condição. E aí a gente traça por mas sofriam ainda com o que os medicamentos provocavam como efeitos colaterais. Que não eram tão grandes como lá no passado. Mas agora isso diminuiu demais. Exatamente essa evolução que provoca uma vida praticamente normal, com uma carga viral inexistente, em que essa pessoa não transmite. Isso trouxe para uma geração de jovens, que não aqueles filhos da AIDS, mas esses agora, que podem achar que a AIDS deixou de ser um problema e passa a ser uma doença tratável, e isso causa uma preocupação maior em quem vem ao longo dessas décadas cuidando de casos como esses? Então, vamos começar pela notícia boa, depois vamos para a notícia ruim. A notícia boa, você estava falando de crianças que nascem com HIV, a transmissão materno-fetal do HIV. O município de São Paulo e muitos outros municípios do Brasil, entre eles aqui a cidade de Botucatu, onde nós temos a Unesp, nós conseguimos zerar a transmissão materno-fetal. Nós temos um certificado, São Paulo, Botucatu, muitas outras cidades, Curitiba, outras que me fogem aqui, mas várias cidades do Brasil têm o certificado de eliminação da transmissão vertical do HIV. Com uma estratégia muito simples. Durante o período pré-natal, durante o pré-natal da mãe, eu identifico as mães que vivem com HIV, que têm um teste positivo, trato com essas medicações que a gente discutiu, extremamente eficazes, com pouquíssimo efeito colateral, e na hora do parto, inclusive, se for tudo bem, se puder, pelo obstetra, o parto pode ser normal, sem risco de transmissão para a criança. Veja que coisa fantástica, que avanço tecnológico. Hoje nós não temos mais possibilidade de transmissão materno-fetal do HIV se a mãe fizer o tratamento correto. Aí vem o segundo ponto, né, que eu estava dizendo que a notícia é ruim. O quanto que essa notícia, que hoje em dia que o tratamento contra o HIV é extremamente efetivo, fácil de fazer, pode ser entendido de uma forma ruim, de uma má interpretação. Realmente, muitos jovens acabam abrindo mão das várias medidas de prevenção que a gente tem. Camisinha é apenas uma das medidas de prevenção, a gente tem outras medidas como a profilaxia pré-exposição ou a profilaxia pós-exposição, que é o uso de medicação para a pessoa não adquirir o HIV, mas muitos jovens acabam não se prevenindo por conta desse discurso que você citou. Se eu pegar o HIV, hoje em dia tem tratamento, não é mais uma sentença de morte. Em parte isso é verdade, que bom, né? Que bom a gente pode dizer isso, que hoje em dia a AIDS já não é uma doença fatal, a AIDS já não é uma sentença de morte. Mas há que se pesar que caso a pessoa se infecte pelo HIV, ela vai ter que conviver com esse vírus o resto da vida. Vai ter que tomar medicação, vai ter que ir na consulta, e isso não é o pior. O pior realmente é o preconceito, o estigma que muitas pessoas ainda, por ignorância, por falta de educação, acabam tendo em relação às pessoas que vivem com HIV. Então, esse é um peso muito grande que, infelizmente, as pessoas que vivem com HIV e AIDS ainda carregam, apesar
não fazer sentido nenhum para uma sociedade civilizada, e os jovens têm que ponderar realmente em relação a serem mais assertivos em relação às diversas maneiras de prevenção que a gente tem hoje contra o HIV. Alexandre Naime Barbosa, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço.